Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. E, as always, que hoje eu acordei com encosto americano. As always, a gente vai além de novo com um episódio inspirador, um episódio que vai dar uma boa sacada para quem quer empreender e às vezes não sabem, né, as possibilidades, os meandres que tem nesse caminho. Para aquelas pessoas que querem se divertir e se emocionar também. Porque essa dupla que veio aqui é do jeito que a gente gosta, Mariano. É. Eu não vou falar de onde eles veio, não, mas foi bem no de baixo. Do fiofó. Eu não vou falar. Eu sou um fino. Pode falar, porra. Ah, então tá. É Vamos de lá onde aqui. ele tá falando que é. O podcast é meu. Posso falar? Não vai falar, ai meu Deus, você só me vergonha. Vai. Pra que fazer esse papel miserável? Mas enfim, eles lutaram muito, enfrentaram os desafios e conseguiram achar uma seara muito promissora no mercado. Há mais de 2 décadas, a terceirização era um caminho muito certeiro para o empreendedor, porque às vezes são custos e atenção que o empresário tem que ter numa demanda que ele poderia substituir a produção, né, terceirizá-la e focar em áreas mais estratégicas, ou seja, sair da operação e partir para a estratégia de mercado a médio e longo prazo, o que traz a saúde para a empresa. Mas imagina isso no segmento de cosméticos. Porque esse segmento ele é sensível, né? Bomba. Não, e sensível em termos de produção, porque você tem uma regulamentação muito rígida, você tem que ter a segurança que os ativos, né, a matéria-prima é de extrema qualidade para você ter excelência no produto final, e é uma preocupação muito difícil, você vai ter que manter colaboradores, então essa opção faz o quê? O empreendedor fala, pô, eu vou investir no que realmente vai fomentar no meu marketing, na minha estratégia de mercado, vou fazer benchmarking, vou buscar novas tecnologias, enfim, no que realmente vai fomentar um negócio no coração, que é o comercial, a venda. Isso desonera o empreendedor. Então, mas como a gente é megalomaníaco mesmo, a gente já começa lá em cima, né? Muito bom. A gente traz 2 empresários que são referência nesse mercado. E uma parte, não só referência, como eles têm um controle rígido, é um core business bem específico, mas eles têm um controle rígido. Eles estão dentro dos princípios do ESG. Fala aí, ESG, o que significa? Fala para a audiência. Fala, turma. Depois de 4 minutos de introdução, ela me passa essa bomba para eu falar o que é SG. Eu não vou falar nada. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Além do Mais. Como é que fala Além do Mais em inglês, já que você tá com encosto? Encosto me dando o que eu vou falando. Agora você me pegou. Tá vendo? Sabe porra nenhuma de inglês. Seja muito bem-vindo. Você me pegou. E hoje a gente tá brincando aqui porque realmente essa dupla que tá aqui é uma dupla bacana. São 2 empresários que estão mudando o ritmo e a forma desse mercado, que é só um mercado crescente. E eles estão fazendo isso de uma forma sustentável, uma forma ecologicamente correta e levando muita qualidade para as pessoas que utilizam, né? Com ESG, Environmental, Social and Governance. Governance. Ou seja, eles têm o quesito no máximo, eles são socialmente responsáveis, eles têm comprometimento ambiental e, mais que isso, um compromisso de uma gestão ética e transparente, que além de dar peso para sua marca, vai ser um sucesso. Tanto que eu vou ter meu próprio cosmético. Ah, meu Deus. É isso aí, gente. Hoje a gente está aqui com a Prima Terra, indústria fabricante de cosméticos. E para falar com a gente, tá o Rodrigo Prota Venâncio, que é sócio e diretor da Prima Terra, formado em farmácia, área industrial, pós-graduado em tecnologia industrial farmacêutica com mais de 15 anos de experiência em pesquisa em desenvolvimento de produtos cosméticos, e o William Salgado, que é o gerente de operações da Prima Terra. Ele é graduado em farmácia aqui também pela UFJF, tem MBA executivo em gestão de negócios pelo IBMEC, com experiência de mais de 20 anos no segmento industrial e de gestão, já trabalhou com os mais variados segmentos, tem uma cacetada aqui de certificações que eu não vou ler todas. Poxa, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aguentar toda essa introdução, mas eu acho que mereceu pelo tamanho que vocês são.
Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E é uma gratidão poder inspirar pessoas, que é o nosso, né, maior propósito. Não, muito obrigado primeiro a vocês, né? Deixar essa oportunidade para nós aqui. O nosso trabalho é singelo, perto do que a gente ainda pode conseguir, mas a gente fica muito feliz, gratificado de ter reconhecimento de um trabalho diferenciado, tá? E acessível a todos. Por que não, né, Desirê? Por que não ter a linha? Vamos falar disso, com certeza, e muito mais. Bacana. Obrigado, Mariano. Obrigado, Desirê. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Nesse formato novo que está realmente ganhando cada vez mais espectadores, né? Que é um podcast. Eu mesmo já tive um podcast, mas era só de áudio, de outra área. Não quero comentar sobre isso aqui, senão vai ser um outro podcast. Não, ele joga nas 11. Cinema também. Começou a me dar inveja. Olha isso. Eu tenho inveja dos meus Deixa entrevistados. quieto, porque... Cabeçudo. Sou mesmo. Minha mãe que eu diga. Tadinha. Com sofrimento par. Mas é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar bastante aqui de maneira bem descontraída, né? Para quebrar também esses grilhões que existem dos conceitos que muitas pessoas às vezes têm medo sem conhecer. Ou tem um receio sem conhecer a fundo do que é. Tá? Ó, bacana. Desirê fez uma introdução aqui, sim, gigante, mas para contar um tanto de coisa que vocês fazem, né? Eu acho que poderia começar contando um pouco o que é a Prima Terra, para a gente introduzir as pessoas que estão ouvindo a gente e, de partir daí, a gente poder aprofundar mais nesse tema. O que é hoje a Prima Terra? O que a Prima Terra faz? É bem interessante, Mariano. Contar um pouquinho de história, né, Will? Na verdade, ambos farmacêuticos, né? Um quase não farmacêutico, né? Mas, na verdade, no meu ponto, né? Acredito que até, né, posso considerar uma irmandade aqui, como irmãos. Acho que eu posso falar por dois nesse aspecto. Dois filhos de farmacêutico, praticamente. Olha só. Ele vai falar por quê? Eu realmente nato. Meu pai é farmacêutico e já empreende há mais de 50 anos. Olha ele vai ficar bravo se eu falar mais de 50 anos, né? Tô velho assim, não. Como é que ele chama? Mas Cristóvão. Ô, seu Cristóvão, 50 anos, hein? Mais de 50. Com mais cabelo que você. Não é? Shampoo de jaborandi, Mariana. Shampoo de jaborandi. Shampoo não, shampoo. Mas é o engraçado que ele já começou a empreender, né? Nesse ramo farmacêutico, digamos assim. Né, lá na década de 80, início da década de 80, né, e ficou durante muitos anos nesse ramo magistral, que a gente fala, né, de farmácia, e ao mesmo tempo também entrou nesse ramo industrial. Né? E naquela época a gente trabalhava muito com medicamento, né? Ele era mais medicamento, fitoterápico, alimentos, chegamos a trabalhar com alimentos. E aí, nesse ponto, nesse início, quem nos aparece? Vou deixar que ele conte como ele apareceu. Colorado. Então, a Desirê disse muito bem, né? Existe eu sou casado com a farmácia, mas tive por muito tempo o cinema como amante, vamos falar assim. Olha. Até parafraseando uma frase do Bergman, que é um cineasta, que ele falou que ele era casado com o cinema e tinha o teatro como amante. E eu estava no curso de farmácia, fazia meu estágio na área industrial, mas focado totalmente assim em acabar o curso e começar um mestrado em cinema, que é outro grilhão que tem que ser quebrado. Você, como farmacêutico, como agrônomo, você pode fazer mestrado em que você quiser, desde que você passe na prova e tenha alguém para te orientar, entendeu? Então eu estava focado e eu precisava de um estágio para conclusão de curso. Eis que surge o seu Cristóvão para me oferecer o estágio na indústria dele. Na época ele tinha um fitocomposto emagrecedor que vendia muito no Brasil. E aí houve uma... Não. Ah, tá. Não, nota-se que não, né? Eu tô precisando. Ô, Mariana, engraçado que na época eu era magro. É mesmo? Eu não precisava. Você é magro, porra. Sou nada. Sou alto. E aí, na época, com a mudança de legislação no Brasil, da Anvisa, teve uma série de exigências que estava mudando o milênio, né? Entrando nos anos 2000. E teve aquele boom, aquele choque, e com isso ele me trouxe para montar um sistema de qualidade, que era uma coisa nova naquela época. E daí que surgiu essa nova paixão na minha vida. Me vi como um profissional, alguém que conseguia fazer aquilo muito bem. E daí, enfim... Estou nesse segmento tem 22 anos e não consegui mais sair, né? A bem da verdade, em 14, quando eu estava em uma empresa que fechou as portas e se consolidou lá em Anápolis, uma empresa farmacêutica, a maior da América Latina, eu até pensei em voltar a fazer um mestrado em cinema aqui em Juiz de Fora. Em 2002 era em Niterói, mas daí me chamam para o Rio, para Niterói, inclusive, para trabalhar na área de... diagnóstico in vitro.
e o Rodrigo me convida para voltar para a Primaterra em 21, Aham. entendeu? Enfim, cada um tem um karma que merece, ele tá aqui comigo. Não é? Pô, e foi um ano que a terceirização deu um boom, né? É. Sim, Pelo mercado, essa volatilidade do mercado. sim, sim. E por influenciadoras também, né? Deu Sim, um sim, movimento é- bom. É E aí engraçado. você isso. tinha um negócio, antes de você, desculpa te interromper, À você tinha um vontade. negócio já de família, já vinha do São Cristóvão, e aí você traz o William e vocês começam a pensar em abrir, em ramificar o negócio, né? Em pegar essa Sim. nova onda que a Desia tá falando, é isso? Sim, a gente, nessa época, né, a gente até teve aí uma espécie de uma troca de empresa, né? Uhum. Essa empresa anterior do meu pai, a gente não trabalha mais com ela, né? Uhum. E o William voltou para justamente abrir a Primaterra, a nossa Em querida 2006, Primaterra em né? 2006. E 2006. dali, isso. E dali começou essa trajetória, né? Ele ficou com a gente até 2008, né? Eu vim também para assumir, agregar, né? Por isso que a gente fala que são os dois pais, filhos de farmacêutico, né? Porque de alguma maneira acho que ele pôde ser tocado por isso também, né? Sim. Eu já é minha paixão. Eu não tenho, nunca tive dúvidas. Engraçado, né? Eu não fui uma criança que tive dúvidas em o que fazer. Desde pequeno eu sempre fui farmacêutico e vou sempre ser. Mas a coisa começou como uma marca, como todo mundo, né? E o engraçado que foi justamente numa dificuldade que a gente percebeu algumas fortalezas, né, Will? Sim. Naquela época, 2008, o William foi trabalhar em outro ramo. Tá vendo que ele não é normal, né, gente? Ele não é nada normal. Ele saiu do ramo de farmácia, foi Foi pra trabalhar com construção outra civil. coisa. Que isso? De gênio para louco falta pouco. Não é? E de repente, assim, eu me vi numa situação em que a gente tinha muita expertise de produção, muita expertise de desenvolvimento, que inclusive é a minha paixão, Sim. né? E a gente não tinha um comercial tão forte quanto a gente precisava. Uhum. Então, nesse momento, foi bem tenso, foi bem difícil. Muitas vezes eu pensei em não dar continuidade nisso. Mas é aquela história, né? A gente quando gosta muito e acredita no potencial que nós podemos desenvolver, não só em nós, como na equipe, a gente acaba pensando, mas será que, né? Será que eu vou ter que entrar para alguma empresa e trabalhar só daquele jeitinho todo dia? Será que eu não. E foi nesse ponto, já assim, confesso aqui, né, publicamente, que de desespero mesmo, que eu falei, gente. Eu preciso tenho que chamar achar- ele. Eu não volto, William. Né? Não, mas isso é muito à frente. Eu queria. Só que ele não dava bola nessa época. né? Eu tava meio. Ele tava com outro. snob. Mas nesse momento que me abriu a Quando você terceirização. fala desespero, por quê? Você não estava conseguindo manter o negócio? O que estava acontecendo? A gente fabricava muito bem, desenvolvia o que vocês precisassem, tínhamos qualidade, tínhamos o sistema, tínhamos o mais difícil, que era a indústria montada, regulamentada, Sim. mas a gente não tinha um poder de venda tão forte quanto outros. Gente, o que eu precisava? Eu falei, eu preciso achar alguém que não tem fábrica. Alguém que está do meu outro lado, que tem a vontade, que sabe vender, que articule. Eu preciso fazer parcerias. E foi nesse momento que a terceirização veio nos salvar. Olha viu? isso. Foi logo até em 2008 mesmo. Eu tive a grata, né, surpresa de ter o contato de uma pessoa maravilhosa, né, que é o Fabian Lazo, né, Sim. da empresa Lazo Aromaterapia, que acreditou no nosso trabalho. Ele hoje é uma sumidade em terapias holísticas, óleos essenciais, né, é realmente uma pessoa ímpar na nossa vida empresarial e que nos deu essa primeira oportunidade, né, de desenvolver um trabalho de fato terceirizado. Daí para frente, gente, graças a Deus, a coisa tomou um caminho rumo e dessa maneira, de pouquinho em pouquinho, fazendo para um, fazendo para outro, nosso nome foi sendo dividido, foi sendo compartilhado entre as pessoas. Todo mundo, procura lá o Rodrigo. O pessoal fala assim, procura o Rodrigo. Muitas vezes não é nem Primaterra, procura o Rodrigo. E graças a Deus, assim, depois de algum tempo, né, indo organicamente, a gente começou a ter uma procura ativa. E vale lembrar, gente, a pandemia acelerou muito isso. Acelerou demais isso. Né? As pessoas tinham o medo, né, de não voltar ao trabalho, começaram a precisar empreender. Né? Então, são vários pontos temporais interessantes. A terceirização, de fato, em 2008.
né? Então a gente, na verdade, se abriu para o mundo em 2008. Em 2008 para frente, a gente começou a prospectar aquelas pessoas que são empreendedoras, mas que não têm como, seja por questões de investimento, capital, ou até dificuldade técnica, porque não é fácil, gente. O William pode falar mais disso. E dali para frente a gente começou a nos ofertar como bons fabricantes. O que é esse serviço? Fala para quem, né, para gente. O que é esse serviço de terceirização que você está falando? O que é isso? O que você pode oferecer com isso? Não, primeiro o que é? E depois o que você pode que é a oferecer? terceirização em si, né? A terceirização, a gente usa esse termo, ele acaba ficando um pouco genérico mesmo. Né? Nos primórdios da terceirização, por assim dizer, o pessoal chamava de marca própria ou private label. Né? Eu quero ter um copo desse aqui com o meu nome. Eu ligava para o fabricante desse copo, ele simplesmente pegava o copo dele e colocava o meu nome. Né? E eu poderia vender, olha, é o copo Rodrigo. Não é mais o copo William, é o copo Rodrigo. E isso abre um certo precedente para a gente trabalhar com a comunicação, por exemplo, como a Desirê já comentou, de influenciadores, de pessoas públicas, de artistas. Então a terceirização nada mais é que viabilizar para o empreendedor ou alguém que tem esse sonho a possibilidade dele realizá-lo sem precisar atingir a cadeia produtiva, que hoje, infelizmente, é a grande dificuldade e é a que mais sofre com questões políticas, variações econômicas. Então é um setor realmente que precisa ser robusto. Então muita gente, infelizmente, não consegue. Né? E a gente está relutando, graças a Deus, num crescimento muito bom e trabalhando terceirização dessa maneira. A gente produz o que você precisa. Entendi. A gente não produz private label. A gente fala assim, Mariano, senta comigo. O que você precisa? O que você quer? Vamos inventar moda? Vamos inovar? Vamos inovar. Né? A gente tem várias inovações nesse ramo. E dentro dessas inovações, com o meu lançamento, por exemplo, funcionaria assim: nossa, Rodrigo, eu quero uma base com um toque sem seda, mas para pele oleosa. Então ela tem que ser oil free. E eu quero uma tonalidade mate. Eu não gosto muito de brilho, mas também não quero o ressecamento do pó. Seria isso? Aí você vai... Exatamente. Ou abre a porta da esperança para eu ficar rica. Exatamente. Quem Você vai sabe? com isso. Quem sabe? Mas é isso? É isso. A gente tem, inclusive, Massa. no nosso perfil, Você já botou a a ideia. gente... Ó, já, deixa eu anotar. Anota Não, aí. pelo Além do amor- mais, podcast É meu. Não, cosméticos. E afins, para não perder. Teremos E um de queda tocadores. também, tá, Maria? Aí, Maria. Entendi, não. Não, fica no Não ar. ver com isso, pô. Eu tô Não, o maluco. William tá precisando. É o William. Manda Levanta. o shampoo anti-queda pra mim e uma basezinha pra Desirê, pra cara de pau dela assim, né? Ah, não é peroba, a não. base Presta peroba? atenção. Não. Você vai no Jaburandi. Peroba Oil. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. Hoje até a gente tem uma equipe muito legal, laboratórios muito especializados e principalmente no setor natural. A gente falou do ESG, como é que é? Não me lembro. SG. Hoje não, Mariana. Como é que é o ESG? Pode não. Social Environment Agreement. Environment. Inclusive, né, já puxando esse gancho aí, é algo que a gente trabalha na sua essência. Né? A gente brinca muitas vezes, o William pode até falar mais, que o próprio sistema de qualidade implementado, né, e com o aspecto natural, que é o nosso grande forte, a gente acaba fazendo o ESG naturalmente. Sim. Né? Então, a terceirização, na verdade, é isso: é sentar com as pessoas, conversar, extrair o sonho delas e fazer realizar. E quando você fala assim, a base toda natural dos seus produtos, os seus ativos, a matéria-prima, a proveniência, todo o cuidado com a cadeia, como é que funciona esse controle de vocês? O natural, né, o William vai poder, vou deixar que ele fale mais a respeito disso. O natural, ele é bem difícil. A gente confessa que não é fácil no Brasil aplicar as práticas ESG, trabalhar com os conceitos naturais sustentáveis, a gente tem muita dificuldade. Mas no que diz respeito a material, acho que o William pode falar mais da questão da qualidade, é um processo bem árduo e bem determinado, né? Sim. O que acontece? Hoje em dia você esbarra em... Desculpa. Hoje em dia você esbarra em legislações e que muitas das vezes
é uma rota de 2 vias, sabe? Então não adianta só você fazer. O outro lado de lá também tem que estar fazendo. Então, assim, a nossa preocupação hoje na aquisição de matéria-prima, a gente pede para os nossos fabricantes, cadê a declaração que você não está fazendo crueldade animal? Não é só a gente não fazer, ocupa a cadeia toda, sabe? Então, assim, o que eu estou falando aqui no caso de crueldade animal é um ponto, mas não se resume a isso. Você tem toda uma fauna orgânica brasileira para ser explorada, entendeu? O Amazonas aí é um potencial enorme. Então, só uma coisa que é importante falar, né? A gente falou aqui a respeito do Rodrigo me trazer em 21, e o que me seduziu foi justamente essa ideia de... Achei que tinha sido eu. Não, jamais. Jamais. Você pesa muito. Meu Deus! Ele é da sua colônia espiritual. Ele é massa. Ele é atleta também. Olha o tamanho da criança. Olha aí, tá vendo? Tá Como bonitão. ex-atleta, tá vendo? Boa. Mas o que me seduziu foi isso, porque eu vi assim. Tinha um propósito ali. Eu vi o propósito. Existe um escritor americano chamado Daniel Pink, que ele tem um livro chamado Motivação 3.0, que ele fala que o funcionário desse novo milênio, ele seria motivado por 3 pilares. Primeiro, a excelência. Segundo, o propósito. E depois, a autonomia. E o Rodrigo, numa conversa que a gente teve, eu estava no Rio, que eu falei anteriormente, ele falou, quando é que você está em Juiz de Fora? Eu tinha um apartamento aqui, ainda tenho um apartamento. Falei, olha, eu vou estar no final de semana tal. Aí ele falou, vamos sair para tomar uma cerveja, bater um papo e conversar. E ali eu vi justamente esse tripé de autonomia, excelência e propósito sendo formado, entendeu? E eu falei, cara, isso estava também na minha essência, não foi uma coisa assim que veio naquele momento. Você falou aí que eu fiz MBA em negócios, e a minha tese de conclusão de MBA, né, o meu plano de negócio, isso em 2009, era a abertura de uma empresa de economia mista com o governo para explorar recursos naturais de energia. No caso, babaçu, biomassa, envolvendo todo um projeto que depois o governo realmente ganhou força nessa última década, nos anos 10, né? Em especial ali no polo de Anápolis, distrito industrial. E eu falei, cara, então aquela ideia de tornar a cadeia renovável, de fazer todo um processo de sustentabilidade, eu vou encontrar aqui na Prima Terra, então eu acho que eu tenho como gerar valor. Porque, a bem da verdade, o que hoje seduz a gente é o valor, né? É o propósito, que nem você falou. E o Rodrigo conta essa parte toda bonita, né? E tem umas coisas que ele não conta, e eu falo mesmo, né? Ele fala, foi bem difícil, esse cara trabalhou não sei quantos anos sem tirar salário da empresa, mantendo a empresa com outros recursos. Então, assim, aí eu lembro de outro livro, eu não sou nerd não, tá? É porque eu gosto de ler. Tem um livro do Daniel Pink, Daniel Pink eu já falei, do Seth Godin, que ele fala os melhores do mundo. Isso é uma coisa importante para quem está nos vendo. Porque muitas pessoas falam assim, eu estou nessa fase da vida, vou fazer com essa mão que vai ficar mais fácil. Estou na fase da vida aqui, de repente não está legal, eu vou desistir. Ou de repente, eu comecei a cair na minha profissão, estou aqui embaixo, né? Então está na hora de desistir, não dá mais. E muitas pessoas desistem, não tem nada errado nisso. A pessoa desistir quando está aqui. Mas aqueles que insistem, de repente vão ver que o vão é onde se começa a crescer, entendeu? É o momento onde você tem que ser resistente para crescer e chegar em resultados melhores. Henry Ford falava, né? Tem muito mais desistência que fracasso. Sim, com certeza. Então, assim, eu acho que o que motiva esse processo de sustentabilidade, porque virou hoje uma palavra bonita, né? Primeira vez que eu ouvi foi numa multinacional que eu trabalhava, SD2, conceito SD2, as empresas têm que ser SD2, a gente nem sabia o que era isso. É crescimento de 2 dígitos, alguns falavam, e não é nada disso, né? A ideia, né, o projeto ser sustentável, ele envolve todo um compromisso com algo que é muito maior do que o teu trabalho. É um propósito de vida mesmo, que você se engaja e você fica maluco. Você começa a ver gente jogando tampinha fora, você começa a juntar tampinha para ajudar outras ONGs, você começa a ficar maluco com tudo, com coisa que não está no seu trabalho. Você fica um pouco neurótico, sim, fica um pouco neurótico, mas te dá uma paz de espírito, te falar assim, olha, meu pai falava muito isso, você tem que deixar o lugar melhor do que quando você encontrou. Então, tem 2 frases que eu tô lembrando agora do meu pai aqui, que já está falecido, né, e que vale a pena citar. Uma é essa: se você vai num lugar, deixa ele melhor do que você encontrou. E a segunda que eu já falei para ele quando eu saí, ele falou, pá, William, é muito difícil, não sei o que tem, não sei se ele vai se lembrar. Isso eu ouvi do meu pai quando eu comecei minha carreira. Ele falou, como é que ele chamava? Juarez. Juarez.
Aí ele falava assim, quando eu reclamei com meu pai, pô, tá muito difícil a carreira, não sei o que que tem. Ele falou, cara, mas você conhece algum lugar no mundo que se chama Senhor do Bom Início? Não, pai, por quê? Porque não existe, William. Só existe Senhor no bom fim. Todo início é difícil para qualquer um. Caraca, olha só, o exemplo arrasta mesmo, né, cara? E aí, assim, Top. E eu falei isso pra ele, né? Quando eu tava saindo da empresa, ele falou, cara, mas eu não vou dar conta. Eu falei, lógico que você vai. É óbvio que você vai. Você tem competência, você é inteligente, você é cabeçudo pra caramba, desenvolve um monte de coisa. Esse cara não deve dormir, né? Porque ele fica sabendo de tudo, de tudo, de tudo. Sim, é uma sumidade em um monte de assunto. E eu falei, olha, Saco, né? eu dependo disso, né? Não é nada. E você Admiração. é calmo? É. Você é tranquilo, sereno, assim? Acho Para que sim. tomada de decisão? É tipo, se o problema não tem solução, solucionado está. Eu acho assim, a gente teve um problema agora na empresa que a gente acabou de sair para vir para cá, né? Eu sempre tento pensar e falar assim, olha, tem solução. Não Eu existe... já penso, é sexta-feira à tarde. Não tem solução. Já tá nervoso ali, tá ali. Não, eu Perfeitamente. falo, tem solução e assim, eu acho que você insistir um pouco mais. Eu saí da sala de produção falando, gente, então tá resolvido, é isso. Eu subi na escada e falei, não, calma, não posso me confortar com isso, tem que ter uma solução. E aí eu voltei, fiz uma chamada de vídeo com um técnico que dá manutenção pra gente no equipamento e a gente chegou numa conclusão lá que deixou a fábrica rodando. Bacana. Entendeu? E ela ia parar 3 horas, ou seja, ia perder 2 horas de produção, entendeu? Rodrigo, o William falou, né, do lance de tá muito na moda as empresas que são sustentáveis, são ecologicamente corretas. Mas assim, como é que vocês enxergam isso do ponto de vista econômico? Vale a pena fazer isso ou é mais por um propósito de marca? Olha, Mariana, Por que a Primaterra faz isso mesmo? isso tem várias. Vamos dizer, essa inspiração, ela tem vários inícios, várias origens, né? Eu, particularmente, lógico, estou longe de ser exemplo ainda de alguma coisa, acredito que eu nunca vou ser, mas é algo que sempre veio comigo. Eu acho que é criação, contexto, educação. Eu tive uma educação muito boa, tanto dentro de casa quanto estudei no colégio jesuítas minha vida inteira, que era um senhor colégio, né? Sempre me preocupou o ambiente em si, né, que a gente está inserido. Né? Vale até um pensamento, uma comparação entre a nossa fluidez, a nossa saúde mental e o nosso corpo. Né? A nossa saúde mental é como se fosse algo que dependesse também do nosso corpo. Então, por que não pensar que nós dependemos do ambiente que nós estamos inseridos? Então, isso tem uma origem pessoal. Entendi. Que a gente consegue motivar muita coisa. Então, assim, eu lembro muito bem, em um momento da empresa, apesar de a gente sempre dentro do conceito natural, literalmente, né, de um dia para o outro, eu falei, não, de agora para frente é assim. Não pode isso, não pode aquilo, não pode esse, não pode esse. E o que isso gerou? Na época, né, a gente tem aí um contexto histórico bem interessante. Infelizmente, no Brasil, o conhecimento tradicional dos povos indígenas, dos povos antepassados, ele não é levado, infelizmente, a sério, digamos assim. Lógico, existem demandas que são necessárias de testes para os novos medicamentos, né? A questão de vacina, que hoje é tão falado, né? Dá efeito, não dá, como é que é? Lógico, tudo tem que ser levado no viés da ciência, mas a gente tem que também trazer, conservar esse amor, esse conhecimento quase que xamânico e trazer isso para a realidade econômica. Interessante pensar que hoje, diferente de talvez 10 e 20 anos atrás, hoje, em qualquer setor econômico, é uma máxima. Hoje, o que gera valor agregado, o que gera renda para muitas empresas, ou tem alguma ligação com o natural, ou com práticas ESG, ou até mesmo com resíduo. Muita gente ganha dinheiro hoje com resíduo. Então, economicamente falando, talvez seja a melhor oportunidade que o empreendedor possa ter hoje. Bacana. E legal, porque isso instiga a pessoa a trazer para o contexto de vida dela essas boas práticas. Então a gente já tinha esse potencial. A gente tem uma equipe engajada dessa maneira. A gente faz vários eventos, né? Semana de meio ambiente, arrecadamos tampinhas, né, para ajudar a associação. Me esqueci o nome da dona Eliana lá de São Judas, que auxilia
cachorros de rua, o Instituto Bruno, que inclusive a gente tem uma reunião terça-feira agora para um evento, uma parceria. Então, tudo isso mobiliza também a questão do envolvimento social e ambiental da empresa. E isso gera recurso, isso gera riqueza, isso gera robustez na E E a gente a DNA deles, tá? E a gente, desculpa just... cortar, perdão, Imagina. e a gente pensar que é um cenário, um segmento muito novo. Então ainda não está na fase da maturidade, não atingiu o seu ápice. Assim, que nem eu fui transformado, outras pessoas foram transformadas no meio do caminho. Muitas pessoas que aqui estão escutando, de repente, nunca nem souberam que existe, por exemplo, um shampoo sólido. Entendeu? Que você reduz. Interessante. Shampoo sólido pra mim é sabonete. Não é. Não é? Na hora Tô falando assim, shampoo sólido, pastilha dental sólida. Entendeu? Assim, É uma grande pegada essa. Tô falando isso por quê? Porque se você começa a pensar que hoje existe no mercado, um mercado que hoje tem uma expansão econômica legal e ainda não chegou na sua fase de maturidade, então você não sabe até onde ele pode chegar. O que ele hoje representa do cenário nacional? Talvez 5%, 6%, mas será que ele pode se tornar 20%, 40%, 30%? A gente ainda não sabe. Quando você fala que foi transformado, o que você quer dizer com isso? Eu acho que transformado que você fala assim... desculpa. Corta, né? Não, aqui não tem corte, corta, não. por Por isso que eu favor, passo vergonha com ele. Nada. Não, é porque... Eu faço podcast, eu sei como que é. Corta. Nada. Não, pode ir. não, é porque eu gaguejei aqui. Mas vamos lá. E não, se for pra gaguejar, eu Você gaguejo perdeu toda hora. É kikiki. Eu acho que a transformação, Mariano, ela vem no conceito de, tipo assim, de você enxergar valor. Porque você só é transformado, você só muda por aquilo que você pode ser mudado. Você não muda por aquilo que você quer ser mudado. Entendeu? Isso eu aprendi até no cinema, assim, vendo filmes de diretores, eu queria, de repente, ter uma pegada de um cineasta, e um cara me falou uma vez, falou, olha, William, você não é influenciado por aquilo que você quer ser influenciado. Você é influenciado por aquilo que você pode ser influenciado, entendeu? Então, muitas pessoas, de repente, podem estar ouvindo e falar, bobagem, enfim, faz parte. Não está na fase da vida ainda de dar atenção para isso. Mas, em algum momento, né, e por isso que é importante ter o registro, e isso fica guardado em mídia, em algum momento aquela pessoa volta e retorna. Quantas vezes a gente mesmo, né? Ah, isso aqui é bobagem. Criação de filho, não vou fazer isso não. Aqui quem é pai sabe que, eu não vou fazer, isso é bobagem, não sei o que tem. Quando tem filho, opa, peraí, deixa eu ver de novo. Então, assim, a transformação, ela chega. Eu não sei para quem, para quantos, mas ela chega, entendeu? E no seu caso, ela chegou pra consciência ambiental, social, ecológica desse trabalho. O compromisso mesmo com o ambiente, onde Sim. você vive, com o próximo, com as gerações. Isso eu acho que cresceu bastante. Sim. Isso, eu acho que deixou de ser atacada de marketing para as empresas efetivamente implementarem isso. Exatamente. O CEO da BlackRock deu uma declaração, a maior escritório de investimento do mundo, né, gestora, eles só investem em empresas que efetivamente têm ESG. Então, eu acho que isso está crescendo. E está crescendo muito. Então, esse rewind de voltar à fita e assistir, eu acho que está um trajeto menor, Sim. né? Sim. Até porque você tem acesso de verdade às pessoas. Você tem uma realidade. a Primaterra, ela é vocês, os seus colaboradores. E está na cara que está no DNA de vocês essa questão. Não é uma tacada de marketing. E aí eu vou até te fazer uma pergunta, porque vocês são perfis completamente diferentes. Completamente Ele é Vocês não feio, eu sou viram bonito. Eu nem vou ajudar ansiedade vocês amiga. falando que Feio, ela é bonita. Aqui, eu nem vou ajudar eles falando que um é magro e outro é gordo, mas... Os dois estão gordos. Para. Sacanagem. Tá sacanagem com isso. Não Já foi é? Ela tem que parar de chamar de gordo, que ela fica me chamando de gordo. Ela vai ser cancelada na internet. Não, Por causa eu disso. tô chamando de Gordofobia, pessoa. né? Gordofobia. Exato. E aí ela começa a gaguejar. Não, mas é porque não pode ficar fazendo isso. TDAH. A gente Não pode brinca que ficar a gente fazendo não é isso. gordo, não. Você, né, todo gostoso. mundo já calculou É. o índice de massa corporal, né? Nosso problema do MC alto não é a gente ser gordo, é a gente ser baixo. baixo. A gente tinha que ter 4 Atrás da metros. esticada, né? Eu tinha que ter 3,50 m, ele 4,30 m. Então, nesse É caso, assim, ele é Então, anão. 7 metros. Exatamente, o problema. Nesse caso, você é anão. Tem que ter uns 7 metros. O problema é só E esse. essa história de dieta também, pra mim, não funciona. Eu, ano passado, no início do ano, falei, gente, tem que perder 11 quilos, né? Isso era fevereiro, março. Chegou em novembro, tinha que perder 12. Eu falei, pô, como assim? Não melhora. Não faço mais. Não Vocês tem são jeito. assim.
realmente Bacana. muito diferentes, mas vocês comungam muito do mesmo propósito. Eu acho que isso que é a fórmula do sucesso. Nesse propósito, no seu caso, como é que você lida com as regulamentações? Como é que porque o negócio é rígido, Anvisa, é bem sensível. E vigilância. você tem que seguir ali, né, Sim, sim. metodicamente. Você ia ter quebrado. A bem da verdade, o que acontece? Eu acho que você fazer certinho, né? Você se preocupar com a coisa... Primeiro tem que ter interpretação. A lei ela é muito vaga e muito ampla. Então, assim... E ela não tem capacidade retroativa. Então, ela vale a partir daquele momento, né? Então, assim, eu acho que você primeiro conseguir interpretar o correto do que está sendo pedido naquele requisito. Para você traduzir e falar, olha, está me pedindo isso. O grande problema é que as pessoas acham que, tipo assim, a pessoa pede para você um copo de vidro e você tem que ter um copo de vidro cristal âmbar transparente. Enfim, começa a criar muitos requisitos que não existem dentro da regulamentação. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas, assim, a primeira situação é a interpretação tem que ser correta. Uhum. A segunda é, eu vou andar do lado da lei. Então, eu não tenho caminho, eu não tenho aonde correr. Então, eu tenho que fazer a união de um assunto com o outro de modo que se comungue, entendeu? E daí é a história dos processos começarem a fluir ou a ter uma sinergia entre eles. Por mais estranho que pareça, eles convergem, eles não se divergem, entendeu? Uhum. A parte de sustentabilidade, de redução de resíduos, são conceitos de qualidade. O David Crosby falava, faça certo da primeira vez. Aí você não tem resíduo, entendeu? Era o zero defeito. Então, assim, isso a gente está falando de uma coisa que é um conceito dos anos 50. A gente está falando aqui hoje como se fosse uma novidade. Então, assim, a bem da verdade, existem muitas formas de dizer a mesma coisa. Mas eu acho que o caminho é um só, sabe? Boa. E essa sua especialização de vocês, né? Ela que é que faz parte do business. Por isso se terceiriza. Você terceiriza para que você passe para alguém que tem o conhecimento de alguma coisa, a capacidade técnico-operacional, para ela fazer aquilo, para a atividade fim dela. E a atividade fim da Primaterra é fazer os produtos com melhor qualidade, com o menor impacto ambiental possível, atendendo todas as normas de vigilância, todas as normas sanitárias existentes. Isso é o que faz o negócio dar certo. Então, isso tem a ver em gerar valor para o produto, né? Como é que vocês enxergam que estão, assim, pegando esse seu conhecimento, todo esse seu caminho, como é que a terceirização de serviços impacta na qualidade dos produtos que são vendidos hoje? É interessante. O nosso perfil de trabalho, ele talvez seja até um pouco mais amplo do que alguns terceiristas vamos usar o termo de modelos mais antigos, né, que obviamente são formas de trabalho. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma terceirização com caráter exclusivo, a gente dá uma atenção diferenciada ao cliente. E a gente com isso consegue viabilizar caminhos que antes o cliente talvez achasse que não fosse possível. Vamos dar um exemplo. Eu tenho muitos clientes que a proposta inicial era que eu comprasse determinados materiais para fazer o produto dele, mas o material XYZ tinha que ser comprado com o senhorzinho lá não sei de onde. Falei, gente, a gente quer fomentar a agricultura familiar, a gente quer fomentar o empreendedorismo rural nesse aspecto, né? Mas a gente precisa de um mínimo de qualidade, a gente precisa de boas práticas, etc. E ali a gente evolui toda essa atenção ao cliente, bate-papos constantes, tá, gente? Conversas como essas aqui são diárias, né, com a gente lá, com o cliente. A ponto da gente parar e começar a falar da vida pessoal de cada um. E vocês gostam um pouco? Não, quase nada. Botar uma cervejinha? Aí vira noite. Ali, você quer mais? Opa, Você claro, aceita? né? Não tem como. Eu resolvo. Deixa eu ver. Meu amiguinho vai Vamos resolver. ver. Mas é legal. Não. É legal porque você acaba expandindo conceitos de qualidade, conceitos e práticas socioambientais num aspecto muito mais amplo do que simplesmente, vamos dizer assim, como a Desirê bem citou, é como se fosse uma ótica apenas marqueteira, entre aspas, claro. Então, assim, a coisa passa a ter uma dimensão muito maior, né? E, modéstia à parte, a gente é bom nisso. E um ponto muito chave, gente, muito chave dessa trajetória toda, em todos os aspectos que a gente já conversou, chama-se pandemia.
existe, né, vai ficar marcado, infelizmente, por coisas muito ruins, mas, ao mesmo tempo, existe um pré-pandemia, um pós-pandemia na conscientização das práticas ESG, em tudo que está ligado à sustentabilidade natural. As pessoas se atentaram como é frágil a natureza do ser humano e como ele é ligado ao seu ambiente. Então é importante salientar que Bacana. isso pós-pandemia... Nunca pensei nisso. Gente, Fragilidade. não só sobre o caráter empreendedor, que muita gente teve que se virar, né? Foi disruptivo, Foi né? muito Foi disruptivo, disruptivo. Mas, ao mesmo tempo, forçou-se que as pessoas criassem, ou pelo menos aflorassem, todo esse sentimento ambientalista, digamos assim. Eu acho que mostrou o nosso lado mais frágil, né? Muito, muito. E cosmético, claro, não seria diferente, né? A gente tem a falsa ilusão de, cosmético é só um embelezador. Não. Muito cuidado com cosméticos. Muito cuidado. A gente tem há pouco tempo, né? Pomadas modeladoras que causaram cegueira, né? Inclusive a Anvisa... Queimadura na barriga, né? Muito, isso é muito normal, gente. Isso é muito normal. Essa insegurança. Até fazendo uma complementação com relação à regulamentação, a gente aqui, eu posso falar também, eu acho que o William pode afirmar, ele tem conhecimento de outros setores, mas na nossa região, né, a regional que nos atende, que é um setor estadual, né, os fiscais são como professores para a gente. Né? A cada inspeção, eles trazem um ponto de vista, nos incentivam a sempre melhorar. Né? Isso é muito importante. Né? Como ele falou, a gente só tem um caminho a seguir, a gente só quer um caminho. Então a gente constrói isso a quatro mãos, digamos assim. Isso é muito importante, né, salientar. E me atentou um negócio que a gente está brincando, mas se eu quero lançar mesmo o meu produto, como é que eu reconheço uma empresa boa? E se eu for uma consumidora aleatória? Todos os produtos que estão em qualquer prateleira, eles passam por essa regulamentação? Ou pode ser que entre um ou outro meio complicado? Porque ainda tem o advento da internet, né? Que lá é terra de ninguém. Como é que a gente vê isso? É complicado, não? É muito na complicado. internet fica terra de ninguém, né? Assim, não é que fica terra de ninguém. Só de Existe mau muita gosto. gente. Não, existe muita de mau gente séria gosto. trabalhando na internet, com certeza. Não, sim, claro. Mas eu não vou Generalizar. e falar que só tem gente séria. Com certeza lá tem mais chance. Mas assim, em uma drogaria, em uma perfumaria, tudo que está na prateleira de cosméticos, tudo que está ali dentro, tudo foi regulamentado pelas agências. Ufa, que alívio. E uma coisa que é importante falar, que o Rodrigo está citando muito bem a respeito da pandemia, né? E muitas das vezes a gente não se dá conta assim, mas o que pandemia tem a ver com cosméticos? Só lembrar do álcool gel. Nossa. Assim, o quanto as pessoas ficaram aficionadas com o álcool gel. E o Rodrigo atendeu muito o mercado, inclusive de fazer doações de álcool gel aqui para Rachou os sociedade. bicos de ganhar dinheiro Quem me dera. na pandemia. Álcool gel com cheirinho de não sei o quê. Não, Tem. hoje- Mas hoje ele trabalhava, tem ele tudo, né? trabalhava muito. Não, Ele estava na pandemia aqui, eu estava lá no Rio, né? E eu fazendo kit diagnóstico para Covid. Então os dois estavam espírito de guerra, vamos falar assim. Você não dorme em guerra, porque né? você voltou para a empresa em 21. É verdade. A pandemia, ela tem vários, a maioria dos aspectos é negativa, mas tem um aspecto positivo que ela fez, foi filtrar empresas. Sim. Muitas empresas que, principalmente do ramo de saúde, que não estavam preparadas ou estruturadas, ou que viam o Mambembe, elas não suportaram aquele momento, né? Porque foi um momento de guerra. Sim. Foi um momento que exigia ter uma empresa estruturada, processos. Quem estava assim, se estruturou mais. Quem não tinha, ficou para trás. E, Mariana, é uma coisa engraçada que parece que é um ciclo de 20 anos. Porque, que nem eu falei... Desculpa te interromper. Imagina. Nem sempre. Eu digo empresas do ramo de saúde Porque que muita vendiam gente foi- produtos para saúde. saúde. Sim, Porque sim. muitas Claro. empresas- Aquelas que foram impactadas por fechar a porta, não é esse caso. Eu estou falando as empresas de saúde. Sim, sim. Eu acho que o prestador Boa, de serviço, ele foi bem atendido. Ele conseguiu se fortalecer na pandemia. O prestador de serviço, vamos falar assim. Pessoa que realmente precisa vender um bem, ele foi muito prejudicado, né? Em si. A venda em si ela é muito prejudicada. Mas eu ia falar que parece que é um ciclo de 20 anos. Você está falando dessa história de nivelar por cima. E aqui a gente falou uns minutos atrás a respeito da minha entrada nesse segmento. Quando eu comecei a falar, eu falei que estava começando a se regulamentarizar no Brasil
essa parte de regulamentação da Anvisa. E ali muitas empresas, vamos falar assim, meia boca, ficaram pelo caminho. Ficaram pelo caminho porque não conseguiam atender a legislação. E o que é muito bom, né? Porque Sim, é sim. a nossa saúde. Aliás, gente, eu até muita tive... responsabilidade. Eu tive fora do Brasil em 16, 17, 18, fazendo acompanhamento da Anvisa lá fora, tanto na Europa quanto na Ásia. As pessoas não têm ideia como que a Anvisa é respeitada lá fora. Mas muito Você respeitada. tá vendo, né? Eu tenho que tirar gente- o chapéu pra você. Só vem gente foda aqui, né? A gente... Não, aqui a gente só recebe gente Só. grande. De Só onde? gente grande. Grande que você fala é acima de 100 quilos? Não, vocês Não, feras. cara, é Vocês são feras. sério. A Vocês gente são tá feras. numa levada. Não, mas assim, eu tô continua. falando isso assim, em experiência própria, sabe? Você viu Eu isso que a Anvisa é conversando respeitada. na Coreia do Sul, Extremamente. Escócia, Inglaterra, as pessoas assim falam, gente, mas aqui a minha agência reguladora não pede isso. Eu falei, mas para você vender no Brasil vai ter que fazer. Olha isso. Muito bom. É interessante, a gente acha o contrário, não. É. A gente tem aquele regulamentação aqui é espírito de muito- vira-lata, né, que o É, Rodrigo tanto fala. exatamente. Em 2018 eu tive também, eu fiz um período curto de curso na Inglaterra e eu voltado para gestão pública, e aí tive umas conversas com um ex-ministro da Saúde, do Tony Blair, que falava do sistema público de saúde inglês, de onde veio a ideia do SUS. Só que o SUS foi se desenvolvendo para outras áreas, foi crescendo e eles foram diminuindo, né? E o SUS hoje é uma grande referência para o mundo. Sim, Né? Eu vi isso lá, do cara falando, ex-ministro da saúde inglês, sim, sim. falando isso. Então, acredito no seu caso, como você fala da Anvisa. Sim, sim, é bom falar, porque entra muito em descrédito pro fator político, e aqui eu não tô falando nem de A nem de B, mas assim, a agência em si é uma agência muito séria. Uhum. É óbvio, tem gente boa até no inferno, né? Então, assim, não tô falando que são todos sérios, mas 90% da agência, as pessoas com quem eu sempre convivi, sempre foram sérios. E muito respeitados, assim, muito respeitados mesmo. A Isso é gente muito acaba assim, que, né, andando certo, tudo vai muito bem. Se você pegar O universo conspira, por favor. uma análise Graças estatística a Deus. disso, ou consultando o próprio Diário Oficial, onde você pode ver cancelamento de produto, não é tanta coisa assim, né? Quem está errado está fora desse jogo, né? Ele está, de certa maneira, debaixo dos panos. Entendi. Então, assim, o cuidado em se comprar um cosmético regulamentado é sempre verificar se ele segue, se ele tem lá atrás númerozinho de processo na Anvisa, né? Se ele não tem indicações técnica. terapêuticas mirabolantes, né? A gente sabe, tem projeto rodando aí no mundo de sabonete que pode auxiliar no câncer de pele, mas isso não é comum, gente. E, no entanto, a gente vê no mercado aí, né? Eu brinco, falou ele, só falta o produto que a gente fizer aqui, o fulano colocar lá que traz a pessoa amada em 3 dias, porque ele faz tanta coisa, né? Falei, vamos fazer um mãe desse, de né? Ná. Traz a pessoa amada em 3 Vai dias. ser o pai William. Pai William. Seja, Pai Rodrigo, ele Pai Rodrigo. desenvolve. Ele é o desenvolvedor. Pai Rodrigo. Vamos baixar Ele aqui. desenvolve e você cuida da parte de legislação E processos, E é. processos. Isso, Eu jogo o problema para ele. Ele tem a ideia e fala assim, ó, pensei no negócio. Faça aí, William. William. Não, mas não é assim, se fosse assim, seria fácil. Pink o cérebro. A bem da verdade, se fosse assim, seria fácil. Mas assim, o Rodrigo, ele tem domínio das duas áreas, sabe? Eu não, tem domínio da parte de processo. Entendi. Ele domina a parte de desenvolvimento e a parte de processo. Eu não, sou só a parte de processo mesmo. Perfeito. E aí, assim, até para dar tempo para ele ficar mais focado em desenvolvimento, em ter novas ideias, em criação. Eu acho até por isso que ele me trouxe, falou assim, ó, fica na parte de processo, nos P's, né? Produto, processo e pessoas, que eu fico no desenvolvimento. Boa. E te dá mais liberdade para criar. Porque você precisa ter uma liberdade criativa, né? Pessoal, é muito. O outro legal da terceirização, pelo menos com a gente, né? Eu falo lá, quando a gente adiciona alguém, a gente monta grupos de WhatsApp com o cliente, vai ficar dinâmico, né? Aí quando entra alguém no grupo, eu coloco lá, bem-vindo ao manicômio. De qualquer cliente. Aí o pessoal já ri. Falei, mas que de certa maneira, os principais ganhos, digamos assim, conceituais que nós tivemos em produto foram de propostas ousadas, né? A gente citou a questão do shampoo sólido, mas olha que legal, né? O shampoo tem condicionador sólido, tem maquiagem, barra, tem um monte de coisa, né? Mas olha, pegando o shampoo, né? Imagina só, é um tema que sensibiliza. Inclusive eu falo uma frase, né, Will? Constantemente eu falo.
Imagine que o primeiro plástico produzido no mundo ainda está no mundo. Vocês têm noção Isso é disso? verdade. Ele não se foi É. e sabe lá quando ele se vai, né? Então, assim, o que rola no shampoo? Olha que interessante o tamanho do conceito. Você compra um shampoo com água, você precisa de uma embalagem plástica, né? Você consome recursos finitos, derivados de petróleo, né? Não sustentáveis, não renováveis. Você gera aquela embalagem potencialmente poluidora para o meio, né? Simplesmente porque você precisa transportar água. Interessante, né? E se eu tirar a água? Poxa, tira a água, tira tem o no plástico, chuveiro, né? o plástico vai embora junto. Gente, água, nosso maior recurso. A água é a maior preocupação do mundo. Dizem uns aí que essa água não vai acabar. Não é por aí. A potabilidade da água, a capacidade de nos suprir dela é que é finita. Então você imagina um produto desse, ele não precisa de plástico. Elimina-se toda a poluição da cadeia de plástico e o pós-consumo, né, desse plástico está no ambiente. Você reduz, porque shampoo 80% água, alguns até mais, 80% água, você consegue reduzir a embalagem, você transporta menor peso, a sua emissão de carbono é menor, a logística é facilitada, Poxa. né? Esse produto de vocês, ele já tá em Já linha? tá- Sim, Tá à sim, venda? Tá em nós temos teste? vários clientes já vendendo. Para você. Tá vendendo? Para clientes, né? Sim, sim. Terceiriza. É. A gente terceiriza. Deixa Mariana, eu até falar uma terceiriza, coisa para tá? você, Mariana, e para Desirê, que é um dado importante. Não. Não. Deixa eu só falar uma coisa para você. Que é uma Ele coisa chegou importante. agora. Desculpa. Peraí, você foi dar atenção. Ele tem TDAH. Não é nada disso, porra nenhuma. A questão é porque eu ia perguntar. Às vezes a primata. Cala a boca, Diogo. A ideia é porque às vezes vocês têm um produto próprio, entendeu? Não, a Era gente isso. tem sim. A gente Tem tem uma Vai, marca própria. Tem. pronto, calma. sim. Tá argila cosmética. Argila. Se chama Dermaclean. Dermaclean, essa marca. perdão. Dermaclean. Dermaclean. Então, aí eu perguntei por causa disso, Desirê. Quem Tá vendo? Não, eu ia falar Diga, o seguinte. William. Não, eu ia falar o seguinte, uma coisa que até tá desatualizada, mas é um dado que. Chegou agora, otário. Não, desculpa. Otário pra caralho. Quem é ele na fila do pão, né, pô? Chegou agora. Ele chegou agora no ônibus, já tá aqui na janelinha já. Mas o que acontece? Em julho de 2022, eu acho que eu tenho que fazer um contexto. A gente tem cosmético sólido, shampoo sólido desde 2019 ou 20? Foi desde antes da pandemia. Quando 19, foi a pandemia? A pandemia 19. virou um marco, né? Foi. Então, 19, o Rodrigo faz uma parceria com uma empresa, Final de 20. que essa empresa hoje é a líder de mercado, nessa parte de segmentos sólidos. E a gente tem, então, desde 2019 até 2022, julho, eu fiz um levantamento de unidades produzidas na parte de shampoo sólido, tá? Só shampoo. Se a gente fosse colocar em linha reta o que a gente deixou de jogar para o meio ambiente de garrafa plástica, de embalagem plástica de shampoo, daria para você sair de Belo Horizonte e chegar a Brasília. Caraca. Nossa. Isso em 2022, que ainda era um segmento em crescimento. Então, assim, essa distância hoje, vamos colocar assim, de julho 22 a... Vou colocar julho de 24, estou fazendo uma projeção. Talvez dá para ir e voltar. Com Olha isso. certeza. Olha o com impacto. certeza. Uma empresa fazendo que impacta com consciência, o que ela impacta no meio ambiente. Não, e o melhor, que financeiramente é viável. E eu tô falando só de um Extremamente. produto, porque tem shampoo, tem condicionador, tem pastilha, dental, Filtros solares. filtro E solar. vocês dois, Muquirana, não trouxeram nada pra gente ver? O Rodrigo é pão duro pra William. caramba. Pô. Caraca! A gente Deram um vai calorzinho aqui. Eu já ia até vieram correndo. perder. A chuva não deixou, mas Você tava trazendo, perdeu, né? não molhou. Caiu no rio. Não, mas com o maior prazer. A gente Aí eu trabalha quero com conhecer, tá? várias marcas que acreditam nisso. O legal disso tudo tem muita gente que acredita A nisso. gente tem mais de 70 empresas parceiras hoje. Eu queria Vocês falar- hoje terceirizam para 70 empresas no Brasil. Sim. Daí para mais, Pra né? mais. Digamos só Temos mais de sólidos. 70 empresas. Estou falando 70 assim, chutando o número também de julho do ano passado, que é quando eu pego os dados para fazer alguns levantamentos, entendeu? Esse é um ponto que eu quero entrar. Como vocês fazem para várias empresas, cada empresa vai ter o seu Seu específico. o seu específico, seu DNA também. Eu não quis usar essa palavra de novo, mas Sua é digital. isso. Sua digital, boa. Cada empresa vai ter sua digital. Como é que vocês conseguem diferenciar isso?
Boa pergunta. Como é que a gente consegue? Não, é difícil. Aqui não tem nada escrito não, né? Não, isso foi curiosidade que se... Não, mas isso é um grande desafio. Não vou usar nem a palavra problema. Esse propósito de dar atenção exclusiva a cada cliente gera uma demanda processual, digamos assim, de processos em si relacionados muito grande. A gente tem que estar muito bem preparado para isso. Por isso até que eu chamei o William, né? Vocês estão hoje? É um grande mentor nesse sentido. Estamos. A gente... acho que nem se a gente não quisesse, né, William? Porque a demanda é grande. Então, eu vou dar um exemplo do tão refinado, do tão polido é o trabalho que a gente gosta de ter para o nosso cliente. Eu vou dar um exemplo, primeiro que me vem à cabeça agora, a gente tem, inclusive, é uma amigona de Belo Horizonte, né, a Carol, ela tem uma marca que se chama Pachamama, é uma marca de ecologia feminina. Pachamama. Muito legal os produtos, traz por trás da marca todo um conceitual muito legal. E, por exemplo, é uma premissa da marca ser feito por mãos femininas. Olha. E isso acontece. Olha. A gente preserva isso. Então, assim, para você ver o tamanho do nível de peculiaridade de entrada, né? Nós estamos lançando alguns produtos para uma marca bastante conhecida agora. Vai ser lançamento, então eu não posso comentar ainda, não, mas... certeza? Não, ainda não posso. Já em breve estará aí na loja próxima a você. Boa. Na farmácia próxima a você. Mas que ela tem certas peculiaridades com o papel, a procedência do papel no qual a gente vai imprimir. Se o solvente do verniz do papel tem todas as características e demandas ecológicas. Então, assim, a gente quer ser dessa maneira, gera um caos controlado, né? Mas a gente é muito bom nisso, modéstia à parte. A gente é bom nisso, porque eu... Já deu pra perceber, eu sou o ansioso em pessoa. Eu já saquei. Enquanto eu tô arrancando os cabelos, gritando, ele tá desse jeito aqui. Ele tá meditando Ele está mantra. desse jeito aqui. Eu falei, meu Deus. Exatamente, esperando o Mariano chegar dessa forma. Mas depois do caos controlado, você tem um valor agregado. Exatamente. E isso gera muito crédito. Né? Fazer bem feito dessa forma gera uma credibilidade muito grande. Tomara que continue assim sempre, né? Sim. Mas, não é fácil, não, gente. Não é. Agora eu quero saber das fofocas. Não sei se pode. Para quem vocês já produziram ou produzem hoje de marca conhecida? A gente tem várias marcas, né? Acredito assim, muitas podem ser citadas, embora a gente acabe assim, por né? Um certo cuidado, a gente não fica explanando, mas não quero a fórmula porque a minha vai ser melhor. Mas isso tudo está escrito, obviamente, no produto, né? Esse nome está lá, mas lá atrás existem marcas fabricado por Argila, que é a prima terra da gente. E existem... Argila Indústria e Comércio. É razão social. Isso. Existem Galerinha, marcas... leva a lupa e procura te comprar. E o telefonezinho tá lá, a rede social tá lá, tá, gente? Se você falar isso, vai ser um assunto que vai emendar nisso, se me permite. Claro. Existe um fenômeno, que é o fenômeno de influenciadores que buscaram, que vinham fazendo propaganda para produtos, e aí pensaram, olha, posso ter o meu produto. E aí ele foi lá, buscou empresas como a de vocês para terceirizar e ter o produto próprio deles. Nessa linha a gente vai ter a... E eu sou ruim para o nome de artista, como é que chama? Boca Rosa. Boca Rosa, uma moça que hoje... Bianca Andrade? Falar. Já, né? Sim, Bianca Andrade, que voa, é uma baita de uma empreendedora. A Virgínia também tem esse produto. E isso tem acontecido com vocês? Influenciadores buscando isso? Aí, pegando isso, tem essa ideia de talvez falar de alguns, não sei se é possível. Isso é muito comum. É um nicho bastante robusto e em crescimento, né? Porque traz toda uma peculiaridade, uma carga em cima da comunicação que é importantíssimo no ponto de venda. Traz anseios, de repente, também do influenciador, porque é interessante, porque a gente tem produtos de influenciadoras que têm determinadas vontades no produto, né? A gente pode falar da Boca Rosa, né? A gente já trabalhou de alguma maneira próximo a isso. Pink Lips.
já foi. Pra não falar Boca Rosa, Pink Lip. Tem várias por aí. A gente já fez trabalhos com vários influenciadores. E assim, queira ou não, traz um pouco da pessoa. Como também a gente trabalha com influenciadores engajados demais. Talvez assim, a oportunidade até maior. E talvez influenciadores que não são tão conhecidos na mídia, mas que estão também se popularizando através do produto. Né? Então, eu tenho, né, uns nomes que a gente não pode citar, né, mas que são bastante engajados, por exemplo, na questão ambiental. Então, o produto tem a essência do pensamento ambiental daquele influenciador. Vocês, quando escolhem o influenciador escolhe vocês, mas vocês também escolhem o influenciador? Ele tem que estar de acuerdo com essa... Sim, existe muito isso. Até um caso, obviamente eu não vou citar nomes, mas teve um caso que estava alinhado já para ser feito, foi desenvolvido o produto, foi desenvolvida a arte, mas em última análise o influenciador / influenciadora, fica aí, né, no ar, notou-se que o engajamento dessa pessoa em alguns parâmetros que seriam trabalhados no produto era praticamente zero. Falou, a gente está com a pessoa errada. Existe isso. Ao mesmo tempo que a gente está seguindo um caminho com o produto e o influenciador fala, não concordo com isso, vamos usar outro caminho. A gente não tem... Se vira, vamos lá. E aí a gente constrói muita coisa interessante. A linha da Virginia, o E-Pink, né? Poxa, a linha tá enorme. Um grande sucesso da Yasmin. Que, né, também Foram vocês que muito... fizeram? Não. Yasmin... Foi coisa... BBB. A gente participa. Yasmin Brunet. A gente acaba participando de alguns processos, né? Mas pode falar. Entre aspas, uma concorrência, porque muitos também vêm de um agenciamento de alguma marca. Entendi. Né? Existem marcas específicas, existem startups focadas só nisso, de prospectar, fazer essa ligação entre, no caso aqui do nosso papo, terceirização e a pessoa pública. Faz tipo um bid, assim? Exatamente, existe muito isso. A gente foi sondado por uma e a gente está avançando numa parceria e essa pessoa falou, olha, eu tenho fulano, ciclano, beltrano, eles traçam uma espécie de uma persona ali, mesmo você entendendo o que o influenciador, conhecendo, mas eles trazem uma informação além, né? Cito um caso, por exemplo, se fosse fazer para o Medina, né? Que na época a gente falou de Yasmin, eu lembrei dele agora. De repente fazer alguma coisa ligada a surf. Né? A preocupação com o mar é muito grande nesse ponto. Porque, então, assim, os produtos têm que ser totalmente biodegradáveis, não podem ter nenhuma contaminação nos oceanos. Né? De repente, é um produto que muitos surfistas vão usar, eles vão estar em muito contato com a água, a gente tem que ter preocupações específicas. Então, assim, é muito interessante esse processo. Alô, influenciadores, tá? Ó, aqui, né? Alô, influenciadores, ó, estamos esperando por vocês. Olha! Primeira linha, desenvolvedor. Gostou, né? E o legal é que eu fiz há um tempo atrás. Ano passado, na realidade. Vou mesmo. Tá ano passado, eu fui responsável na minha empresa, né? Por um lançamento de produtos de maquiagem e skincare de uma marca em São Paulo. E eu fui conhecer o laboratório que faz e faz para várias outras conhecidas. E realmente tinha essa pegada, essa preocupação do dono da marca alinhar com uma empresa que realmente seguisse o que ele queria passar com aquela marca. Então, vai ser o Desiree Beauty. Eu quero isso, eu quero que seja ecologicamente correto, e desenvolvem, e são vários mesmo que estão surgindo, né? É um mercado bem promissor esse, né? O Brasil é referência, gente. A gente tem espírito do cachorro vira-lata. O Brasil é referência em cosmética. Referência mesmo. Tanto a nível de fornecimento, exportação de produtos, como em criação e desenvolvimento. Né? Exemplo, produtos amazônicos são excelentes em qualquer cosmético. Eu vou te fazer uma pergunta para os dois. O preço está diretamente ligado à qualidade ou nem sempre? 100% dos casos eu não confirmo, mas 99% sim. Principalmente nos naturais. E tem mais valor agregado? Eles são mais caros? Vamos segmentar, né, William? Porque é muito relativo. Vamos pegar dentro da ótica do natural, porque é mais
fácil, é mais palpável de fazer um entendimento. Por exemplo, a gente vai fazer um produto que tenha, eventualmente, a gente recebeu hoje manteiga de Tucumã, produto amazônico. Você tem várias possibilidades, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente tem muita adulteração de material. Principalmente óleos essenciais, Sim. óleos vegetais. E então, quando a gente vai fazer uma compra de um item desse, né, a gente tem que analisar, como o William falou, a cadeia inteira. A gente tem que saber realmente de onde está vindo, como veio Como a extração. e como foi a extração, Armazenamento. se ela foi socialmente correta, porque existe exploração, a gente sabe disso, né? Se aquele óleo é refinado ou não, se ele é adulterado ou não. Então acaba que numa métrica quase que padrão, produtos com essa riqueza em qualidade acabam sendo mais caros. Né? Então a gente brinca, tem óleo de jojoba, a gente importa dos Estados Unidos, óleo de jojoba. Óleo tradicional, antigo, né? Hoje ele é caríssimo. Tá acima de R$300 um litro. Poxa, como é que a gente acha no mercado R$50 um litro? Rosa mosqueta, que é tão falado, né? Rosa mosqueta é praticamente extinção. Brasil, é uma planta nativa do Chile. A gente não consegue, então assim, a gente paga preços absurdos. Só que a gente vê no mercado, infelizmente, É isso que eu ia falar. Porque produtos que rosa não condizem. mosqueta tem toda hora. E baratíssimo. E é dificílimo de conseguir. Olha bem. Um produto pronto, né? Não, Uma matéria-prima. oferta enorme na internet, Enorme. através de ads, né? De publicidade no Meta e tal. Assim, em profusão, tipo, muito barato. Inacreditável. Ou seja, se é um não- produto que está em extinção, não pode ser barato. E se é barato, é uma porcaria. Pode ser um Grosso esqueminha. modo é isso. E sou eu que tô falando, assim, uma Sim. pergunta. Mas uma coisa só que eu acho Mas faz interessante quando você fala assim, eles são mais caros. Aí eu falo assim, depende do ponto de vista. Vamos pegar um exemplo tipo de um shampoo sólido, né? De repente você vai colocar ele num preço de prateleira acima, mas ele costuma render dois frascos de shampoo. Então, assim, qual é o benefício? Ele vai durar mais. Então, assim, você está pagando mais caro. Se for analisar por números de uso, nem é tão mais caro assim, sabe? No caso, estou citando aqui o exemplo de um shampoo sólido, né? Mas assim, e existe realmente esse problema de extinção, de dificuldade de extração, dificuldade de purificação, enfim, armazenamento. Uma pergunta que é uma curiosidade, pode ser que vocês nem queiram responder, mas assim, tipo, de Não boa, vai mas é uma querer, quando ela fala assim, não curiosidade. quer. Não, o William quer. O William. Por exemplo, O William tem já foi marcas com como LSP. Igualzinho você, não vale nada. Para. Nem vale um pouquinho. Por exemplo, Me dá uma cerveja, então. arroz, rock. Tem muito também de valor de marca, né? Sim. Então, tem produtos nacionais que tem, tipo, o mesmo padrão de qualidade que esse e é mais barato. Mas assim, o que acontece? Não vou citar essas marcas, Tá. mas existe uma marca muito referência no mercado do cosmético tradicional, que dentro dela você tem a segmentação. Você tem uma linha popular, que é mais barato, você tem a linha de visão de luxo, que Não tá te matar que eu queria saber qual é. Acontece muito Em off isso, eu posso bem te falar, lembrado. Tá? Bem lembrado. Depois eu conto pra vocês. É Eu sou fofoqueira. interessante isso. Acontece muito. Né? É igual eu tava vendo há pouco tempo um vídeo do Boris lá, Boris Casoy? não, Nossa Senhora. do Meu Deus do céu, alto que não é papo de carro. Me falhou o nome. Eu esqueci a outra. O outro tem TDAH. TDAH e quer participar Tá escutando a gente aí? Ô, Que Diogo, feio. tu é cara de pau, vou te falar, tá? coloca ele Mas- na mesa, gente. Vocês maltratam o menino. Hoje, muito. nessa questão globalizada, né, nessa frase bunda, né? O mundo é globalizado. Mas aí tem gente que brinca, nossa, eu não gosto de Peugeot, e tá andando de repente num Fiat com motor Peugeot. Então, assim, isso é muito comum. Mas a linha aqui é barata, existe. Existe uma relação entre preço e qualidade, ela existe. Mas nem sempre é regra. Não é direto. Rodrigo, Mas muitas vezes. E é engraçado, né? Porque aí fica parecendo assim, Fiat e Peugeot tá na mesma prateleira, né? Tem muito carro importado alemão de marca premium que usa motor Peugeot. Eu não vou falar qual é também, eu sei, mas não posso falar. Eu vou sair daqui com a lista de off. Mas acontece muito isso. Podcast do off, né? Do off. As marcas têm produtos, né, com valores separados. Boa. Proibidão. Mas isso é muito normal. Podemos citar sem medo La Roche, excelente marca.
São produtos referência para qualquer outra marca. La Roche. Mas da mesma maneira a gente pode citar a Simple Organic brasileira, que é uma marca que agrega toda essa qualidade. Simple Organic. Simple Organic. Ela agrega toda uma qualidade de entrega de uma La Roche a nível de eficácia, segurança, e ainda agrega conceitos naturais. Olha que legal. E ela tá a nível mundial já. Onde que eu compro isso? Olha, eu nunca tinha ouvido falar na internet. Ela tem várias lojas, mas né, você consegue comprar na internet. Falando ainda sobre isso, da terceirização, que acho que é o grande mote. Como é que vocês fazem para garantir a confidencialidade das receitas, né? Então, se eu fui lá, a Desirê falou toda aquela questão que ela já falou aqui, vai ter outros negocinhos dela, o pirim-pim-pim. Você não vai ser meu sócio, não. Já sou. Quais que são, assim, como é que vocês garantem essa confidencialidade, a segurança da propriedade intelectual desses produtos? Até uma boa pergunta, tá, Mariano? Isso é muito questionado, tá? E lógico, faz sentido, né? A gente tem que ter essa preocupação, né? O empreendedor tem que ter essa garantia. Como a gente trabalha sempre com exclusividade, a primeira etapa de qualquer projeto é assinar um acordo de confidencialidade. Ali a gente vai colocar todas as cláusulas que interessam aos dois lados para preservar aquela informação. E por que só essa informação? Hoje, muita coisa é domínio público. Características de matérias-primas, fornecedores, isso é domínio público. Então, muita gente até se ilude, infelizmente. Eu gostaria de patentear, né? A palavra que a gente mais escuta. Patentear a fórmula, isso é muito complicado, né? A gente consegue resguardar alguns processos, alguns resultados, mas a fórmula em si não. Mas nosso trabalho lá é justamente dar para você essa segurança e entregar o material, inclusive, pronto, para que você opte se você quer fazer conosco ou não. Graças a Deus nunca tivemos uma recusa até então, né? Mas é interessante porque a gente assina esse contrato, extrai todas as informações do cliente, evolui o projeto, né? Faz todo o projeto, e aí se ele quiser fechar essa parceria com a gente, ótimo, a gente assina um contrato particular de prestação de serviço, de produção, aí depende de cada caso. Senão, ele tem total liberdade para buscar outro parceiro, ou então não agradou de alguma maneira. Então, é bem flexível e muito bem determinado. É bastante seguro. Porque assim, eu imagino que a pessoa, né, que tem toda aquela pegada digital que você falou agora há pouco, de produzir um produto que seja a cara dele, ele quer ter a segurança de que aquilo ali vai ser dele. Então é isso que eu acho que é bacana, então que vocês conseguem garantir. E com isso a pessoa tenha uma certa exclusividade naquele produto. Então você falou, né, a sua, como é que chama lá, a massa lá? A massa, minha base, então, aí vai ter toda a sua digital, vai estar guardada, Desirê Cury Beauty lá. Você já está querendo barrancar na minha empresa. Você está ligado que você é o advogado, você vai se virar lá com esse confidencial. Eu só vou criar. Tá bom, deixa comigo. Fiquem à vontade, a nossa empresa é bastante segura. Mas sério, as pessoas assim que tiverem uma ideia, vontade, vai mesmo, pode, é super tranquilo, não tem assim... Não, burocracia zero, gente. Pessoa física, pessoa jurídica, não importa. O nosso trabalho inicial sem hipocrisia, né, gente? Mas é realizar sonhos, sim, porque acredito que eu acho que o William compactua também de alguma maneira dessa frase, mas é um sonho realizado também para nós. Então, a cada cliente que chega, seja cliente pequeno ou marca maior que nos procura, dá uma satisfação muito boa. Então é muito prazeroso fazer. Acredito que vocês saibam como é que é isso, né? Apesar de aguentar uns chatos de vez em quando, né? Mas aqui, ó. A minha aqui, ó. Essa você aguenta toda vez. Nossa Senhora, só Jesus. Muito cara de pau. É gostoso. É algo que flui sem a gente, às vezes, até perceber. Mas, claro, com todo o aparato jurídico, com toda a responsabilidade, a gente acaba tendo uma responsabilidade imensa, né? Toda a regularização é feita por nós. Se a gente não está da melhor maneira, se a gente não está correto, consequentemente, você vai ter esse prejuízo do produto. Então, existe uma responsabilidade também muito grande. Perfeito. E me fala uma coisa, essa trajetória, né? Quase 20 anos na estrada, vocês fizeram planejamento estratégico? Você sabe onde eu tô, onde eu vou, ou não? Isso, para qualquer empreendedor, é essencial.
Lógico, eu tive muita dificuldade, apesar de sempre gostar já de estudar essa área, né? De ter esse conhecimento. Obviamente não é minha formação maior, eu tive dificuldades. Mas é aquela história, né, Will? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Perfeito. Então, assim, o controle, o entendimento do seu negócio é a chave primordial para o seu sucesso. Sem ele, eu posso te garantir que ou você não vai conseguir, ou você não vai longe. Porque uma hora ou outra você pode tropeçar e cair. A gente tem até, né? Olha o mexanzinho aí, olha o mexanzinho. Não, a gente trabalha até com o pessoal aqui de Juiz de Fora, uma empresa aqui de Juiz de Fora que nos auxilia muito nisso. Devido a essa complexidade do nosso negócio, a gente trabalha muito essa questão de entender os números, até de bate-papo. Às vezes a reunião da consultoria é um bate-papo para aconselhamento. Né? Então, realmente, e a empresa parceira, ela tem que estar alinhada com isso. Então, isso gera uma saúde mútua das empresas, né? E a coisa só deslancha, gente. O mercado está muito ávido, né? Principalmente a fatia natural, que já foi muito pequena, hoje ela está tomando proporções assim, gigantescas a nível mundial. Né? Mesmo que você não seja tão naturalizado assim, tenha tanto apego a isso, em algum ponto da sua vida você já foi tocado por isso. Né? E o cosmético é uma coisa que você usa corriqueiramente. E lembre-se, tá, gente? A gente fala cosmético, mas vamos dar um exemplo de cosmético aqui, né? Que não é necessariamente cosmético, a gente tecnicamente chama de higiene pessoal. Pasta de dente é um cosmético. Não é? Sabonete, shampoo, lenço umedecido é cosmético. A galera não sabia. Então, assim, é algo que também está ligado ao uso rotineiro. Então, você se expõe a esses produtos com tanta frequência ou mais do que, de repente, até uma medicação. Então, assim, existe um cuidado. Corriqueiros mesmo. Ao tempo todo. Hoje, se eu parar aqui e a gente bater um papo aqui, você usou pelo menos 6 tipos de cosméticos hoje. Ah, mas eu não uso creme de beleza, não tenho esse hábito. Escovou o dente. Mas você escovou o dente, você tomou banho, você usou o desodorante, né? E por aí vai. E alguns até que a gente acha que é medicamento não são. Né? Então, assim, são cosméticos. Então, isso causa um desconforto se você desconfia daquilo que você está usando. Bacana, bacana. E onde vocês querem chegar? Qual que é o sonho de vocês para a empresa? Boa. Quais são os próximos passos aí da Prima Terra? Eu acho que a palavra sonho, uma vez eu ouvi de um amigo, ele falava: William, eu não tenho sonho, eu tenho projeto. Boa. Porque o sonho é uma coisa sem estrutura, né? Dizem que a diferença entre um sonho e um objetivo, um projeto, é um prazo. É o prazo, Então, assim, a bem da verdade, eu costumo falar sempre, até a gente oferece estágio para alguns estudantes, né? Eu falo assim, olha, se preocupa só com o caminho. Boa. O destino, a gente deu exemplos aqui, tipo assim, na hora certa os pontinhos vão se ligar. Entendeu? Então se preocupa com o prazer do caminho. E aí, nesse momento, Desirê está falando essa história de planejamento estratégico, né? A gente já participou de outras empresas. Tudo, né? Numa empresa, eu acho que deveria ser feito a lápis. Tudo, desde sua missão. Porque a gente não nasce pronto. A gente vai se formando, a gente vai se conhecendo. Eu falei aqui há pouco tempo que eu fui tocado, né? Fui transformado. Então, assim, qual que era o meu sonho? Quando eu me formei, meu sonho era me formar para fazer mestrado em cinema. Dentro do meu curso, muitas vezes eu pensei, vou virar um consultor pela bagagem técnica que eu tenho. Então, assim, existe uma música do Paulinho da Viola, né? Timoneiro, que ele fala: não sou eu quem me navega é o mar. Eu acho que você... Meu garoto. Tá maluco? Desculpa, William. Não, mas eu acho que você saber, assim, as ondas que você quer pegar é importante. Mas saber que você não está no domínio da situação. Bacana. Então, assim, eu não tenho pretensão de falar onde eu quero chegar. Eu quero curtir o caminho. Você falou uma coisa bem importante. E assim, agora é minha vez, né, gente? Mas é interessante. Um sonho que se sonha sozinho é somente um sonho. Sonho se sonha junto é realidade. Então, na verdade, a gente constrói isso junto. A gente não...
Eu, particularmente, ele compartilha disso porque a gente tem uma liberdade de conversa e toda a nossa equipe lá, de alguma maneira, compartilha com vamos tocar o barco. Né? Lógico, a gente tem estratégias, a gente tem pretensões, né? E as pretensões são as mais loucas, maiores e mais megalomaníacas do mundo. Mas eu acho que o caminho, o processo é que é bonito e a gente tem essa mentalidade, graças a Deus. Então, assim, o sonho é ser esse sonho todo dia, né? Sim. Ter essa motivação todo dia. Até porque, se a gente for pensar assim, por exemplo, quantas empresas não pararam no caminho porque engessaram a missão? Entendeu? O mundo ele muda numa velocidade muito grande, né? Então, assim, máquina de datilografia, né? Quem pensava que um dia o custo da datilografia não seria exigido, né? A fotografia daquele formato da Kodak, né? Do nitrato de prata ali. Então, assim, se você sente essa missão da sua vida, da sua carreira, da sua existência, não sei, eu acho que aí você fica um ponto muito pequeno dentro de um universo muito grande, sabe? Por isso que eu gosto de falar da história do não sou eu quem me navega é o mar. Muitas das vezes eu não sabia onde eu ia chegar. Mas eu sabia que a onda era boa. Eu falei, cara, vou surfar essa onda aqui. E quando a onda não é boa, você entra na areia e espera. Nem toda onda que você vai pegar é boa. Então tenha humildade de levou um caixote, volta pra areia. Não tenta enfrentar uma coisa que é maior que você. Eu acho que é por aí, sabe? Isso é admirar a extensão e a beleza do caminho. Ai, Mariana, por isso que eu amo o que a gente faz. Porque vocês falando agora, me veio assim, eu fiz um rewind desde quando a gente pensou no podcast, quando a gente começou a fazer uns 4 meses atrás, que a gente queria muito inspirar. Porque a gente vê muita mentira em rede social, né? Muito factoide, enfim, um cenário que não é real. E a gente vê pouco pessoas falando da vida, dos desafios, onde chegou, trazendo alguma coisa que nos engrandeça, sabe? E ser inspirador é o nosso maior propósito. Por isso eu vou te fazer uma pergunta para vocês. Vocês são uns puta empresários, mas como é que é Rodrigo e William em família? Ixi, nossa, então, minha família não pode ver isso não, tá, gente? Eu sou calmo, sou uma pessoa controlada, sou nada. Extremamente ansioso, agitado. Você tem filhos? É casado? Não, sou casado. Sou casado. Ainda falta assinar um papelzinho ali, mas já é assim. É algo, de fé casado é. É algo já. Questão de tempo, né? É uma questão de tempo, a pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa que dedico muito ao trabalho. Talvez assim possa ser um erro em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo me engrandece bastante e eu estou migrando agora, graças a Deus, continuo migrando buscando sempre simplicidade. Eu sempre gostei muito de coisas simples, até carro velho, né? Coisa velha, adoro coisa velha. Anda de Fusca, pô? Eu de Kombi. De Kombi? Aqui, ó. Olha! A Kombi aqui. Olha, adoro. Pra falar a verdade, a simplicidade é só tudo, gente né? doida, né? É leve. Gosta de Kombi, tem que sofrer, né? E essa pedrinha aí no seu peito? A árvore de Natal? Isso aqui. Isso é xamã também, você falou de xamã. Isso é meio doido, né? É coisa de gente doida. Isso aqui é um difusor pessoal. A gente até... Eu fiz umas misturazinhas meio doidas lá. Afasta olho gordo. Afasta olho gordo. Porque a gente... repelente tá difícil. Então eu trabalho com aromatologia também, né, que é justamente essa medicina baseada nos aromas florais, nos óleos essenciais. Eu faço algumas misturas. Não é sempre que eu uso, porque a gente pode exagerar também. Tem uma feitiçaria ali, pô. Mas tem um blendzinho, uma sinergiazinha. Tem um blendzinho, gostei. Para afastar, tem citronela, tem cravo para afastar, né, o mosquito. O Aedes aegypti. E alguns outros óleos, olíbano, palma rosa, melaleuca, que é para reforçar a imunidade. Então, assim, eu gosto de trabalhar com essas coisas. Aprendi muito, né, nesse meio tempo aí que eu comecei a lidar, principalmente com o Fábio, que dá vários cursos, aprendi muito. Né? Então, a gente acaba que mantém uma certa espiritualidade. Quando você está nesse setor e trabalha com essa coisa, às vezes, não palpável, ou trabalha com o sonho das outras pessoas, você acaba se espiritualizando. É uma coisa, um olhar para dentro de maneira diferente. Então você fica bem doido, assim, entendeu? Umas pedras malucas, energia. Essa pedrinha por aí vai. Energia. É um cristal de citrino, né? Diz que, né? É uma proteção, né? Bacana. Mas eu gosto de
né, experimentar tudo isso, tentar vivenciar isso. Universo holístico, né, gente? É o universo Porque holístico. Tem eu muita gosto. relação com o que a gente faz. É, Muita relação. E você, eu William? amo isso. Prima terra, né? Por isso que vem prima terra, né? Primeiro a terra. Primeiro o essencial, né? E os minérios estão ali para representar isso. Prima terra. Bem, E você? sou né? apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Nem tanto, nem tanto. Tá inspirado hoje, não tá? Não, na verdade. Sem dinheiro no bolso e mentiroso. Ah, mentira. Bom, bonito e mentiroso, tô brincando. Na verdade, o que acontece? Eu sou um pai de família, tenho 2 filhos. Quantos anos? A Helena tem 10 e o Benício tem 1. Papai ama vocês. Bacana. Uma esposa maravilhosa também, que me acompanha na jornada, que apoia nas minhas loucuras. Como é que ela chama? Natália. Vai conseguir, vai poder até sair de Vale Night essa semana. Ah. agora. De repente, né? E, enfim, eu sou bem família, sabe? Tenho uma criação de interior, né? De cidade pequena, de ajudar a família, enfim, ser voltado para a família. Porque é justamente coisa do prima, né? Do primeiro, né? O que vem primeiro é a família. Você se prepara para o mundo na família. Então, para mim, família, e depois a gente vai se abrindo para o mundo. E aí os grandes amigos são famílias que Deus permite a gente escolher, né? Porque nem sempre você tem a família que você Eu começo a chorar. imagina. Então vai ficar quase ele chorando também. aqui. Pronto, não imagina. Mas enfim, amigos são famílias que Deus permite que a gente escolha. E Verdade. é muito rico a pessoa que tem muitos amigos e bons amigos. Não precisa ter muitos, mas se você tem bons amigos, se você enche as mãos, as 2 mãos de amigos, você é um cara milionário. Boa. E eu me sinto morrer de chorar. eu me sinto muito rico porque eu tenho grandes amigos em várias áreas e nem sei se eu os mereço, sendo sincero com vocês. Não sei o que eu fiz pra Merece sim merecer. que você tem o que você merece. Todo mundo. Merece muito. Na verdade, Eu que eu mereço. Opa, Ai, olha aqui que eu tô merecendo. E eu que eu mereço. Olha, meu Deus, o que você fez, Lili? Não sei. Quando o JC tava na cruz, eu enfiei o Você gritou dedo no olho Barrabás. dele. Você gritou Barrabás na hora da execução. Olha que palhaço. Mas é isso, assim, eu acho que a vida. Viver só lhe custa a vida, né? Então, é uma pena que ela seja desperdiçada com a adolescência, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo assim, pô, pra que tem tanta vivência, tanta sabedoria, se agora eu tenho menos saúde, né? Se eu tivesse mais saúde na adolescência, eu tinha feito outros caminhos. Mas também não teria chegado onde eu cheguei, né? Então, assim, tudo faz parte dessa evolução. Eu acho que é isso. É o caminho. Esse cara falou cada frase hoje aqui, cara. Não é? de anotar, Baixo, William moleque. Salgado. Tá Ensinado. maluco, cara. Não é nada meu, gente. Tudo você pode olhar na internet, tá tudo. Não, mas tem essa nada. troca, né? O Mariano ama. Já deve ter Caraca, anotado. todas. Assim, cara, tá com vocês aqui foi uma grata surpresa. Porque assim, a gente E vai foi falar de mesmo, tá? negócio, a gente vai falar sobre a Prima Terra, sobre terceirização de serviços cosméticos. Mas, pô, vocês deram umas lambadas de ensinamento de vida, de gente, de pessoa, de intuito de vida. A sensação que eu tenho é que vocês vivem aquilo que vocês fazem. A gente recebe empresários, a gente conhece empresários, e tem gente que não vive o que faz, o que fala. Vocês vivem o que vocês fazem, o que vocês falam. Então, assim, se a Prima Terra existe neste conceito que ela se propõe, é porque vocês vivem isso. Isso está muito nítido. E eu acho que esse é o sucesso de vocês. Vocês vêm com uma excelência, mas com fluidez, leveza, energia boa. Porque, cara, não é só o ativo, é a energia que você joga naquilo. Sim. Não é só a matéria-prima que vocês adquirem. Ó, nem A gente vibra em procedência. cada conquista pequenininha, sabe? Isso gente faz a é diferença. doido, assim, Isso faz a diferença. Os melhores episódios que a gente tem aqui é aquele episódio que eu e a Desirê olha pro olho do cara ou da mulher e vai sentindo a conversa. Ou seja, porque você vive aquela situação. Então a gente entrega um produto que é um produto bacana, né? E é isso que vocês fazem. Vocês vivem o produto que vocês entregam. É real. E dá sabe? certo. Eu acho que falta muito isso na sociedade que a gente vive hoje. É. Realidade. Não é criar cenário. É entregar o que você se comprometeu, basta isso. E outra coisa que vocês me passam pra mim é, tipo, vocês nunca vão fazer com o outro o que vocês não gostariam que fizessem com você. Boa. Jamais. E isso acho que vai mover o mundo e vão ficar os bons, digamos assim. E não tô sendo pejorativa de bom ou ruim, nada maniqueísta, não. É de sentimento.
do que da energia que você coloca no seu produto ou no seu serviço. Boa. Eu acho que isso vai fazer a diferença, porque tecnologia está para todo mundo. Sim. Boa. O resto não. Então, assim, eu queria muito agradecer e ter uma gratidão enorme, porque, como o Mariano, foi muita surpresa, porque eu achei que fosse uma coisa muito mais de negócio, de tal, de possibilidade. E não, vocês trouxeram vida, realidade, possibilidade, acenaram para pessoas que tenham um sonho, que é possível sim, né, realizá-los. Inclusive através da Prima Terra. Calma aí, que tem o meu na frente. Fica quieto aí, palhaço. Entra na fila, né? Entra na fila entra lá no fundinho, porque eu já tô cansada da sua cara. Não faça isso. Eu vou vender o seu produto. Ah, não, então eu amo ele. Ah, Ô, beleza. Gente, muito obrigada. Gratidão por ter vocês aqui É, com a isso gente, aí. compartilhando a sua experiência. A gente que agradece, né? Eu agradeço muito e realmente assim, eu acho que o papo só foi bom e passou muito rápido, né? Porque realmente a sinergia de energia aqui na mesa aqui foi a mais sincera possível. E sucesso total pro podcast. Espero realmente assim vibrar com vocês em cada conquista. Calma que E você eu- vai voltar e eu- no eu lançamento fico- do meu produto. E eu fico muito feliz de saber Boa. que aqui em Juiz de Fora tem pessoas que estão nessa energia, nessa pegada. Porque uma cidade de 600 mil habitantes precisa e precisa muito. É a hora que mais precisa é essa. Então, parabéns mesmo. De Vou coração. começar a chorar de novo. top. Obrigado, cara. Faço do William as minhas palavras e realmente a gente sente isso. Não é algo comum, não é corriqueiro, né? Foi uma grata oportunidade e quando a gente se sente bem, a coisa flui. Não sei se a gente foi chato em algum momento, se a gente de repente. Aí eu amei, Né? nem ligo. O programa é nosso, a gente que manda. Mas não foram não, mas, foram assim, top. é gostoso, porque compartilhar dessa possibilidade de experiência, não ficar, né, às vezes, egocêntrico demais falando da gente, mas mostrando alguma coisa que alguém possa se inspirar. Se em algum minuto disso Sim, a gente serviu. conseguiu isso, eu acho que eu fico satisfeito. Sim. Eu fico satisfeito e poxa, parabéns. Vocês realmente são diferenciados, a gente precisa disso. Valeu. Essa informação tem que fluir nesse formato agradável, formato que é dinâmico, é gostoso de estar aqui. Espero poder contribuir com mais alguma coisa. Vai voltar. E a gente está à disposição para atender todo mundo. Na verdade, a partir de hoje, vocês não convidam, vocês convocam, tá? É uma honra estar aqui. Cara, Eu vou- que isso, cara? Tá Não, eu top. só tô pensando no meu lançamento. Ah, meu Deus. Show me the money. Você sabe? Vou tocar o sininho na Nasdaq. E é um nome bacana de vender, velho. Desirê. É bonito. Desirê Beauty. Como é que fala beauty em francês, hein? Não sei, Desirê alguma Não, coisa. não sei. Biurê. Beauty. Não é isso não. Acho que Jolie é bela. Ai, ó. Aí, ó, Tá, Desirê vai. Jolie. Porra, ficou. olha aí, que Não tô é legal. cafona, Você hein? conhece uma empresa de marketing boa, não? A Mais Comunicação. A Mais Comunicação? Ela vai salvar e não vai aceitar esse nome, não, porque o nome cafona desse que é de Oli. Jolie. Ai, para! Ah, não vem com cafonalha pro meu lado, não. Gente, muito obrigada, de coração Ó, mesmo. você que tá aqui, tela pra mim, Diogo, obrigado. Você que tá aqui, corta pra mim. Ó, você que chegou até aqui, se inscreve no canal, segue a gente, compartilha. Essa história é super bacana, super inovadora, super assim, motivou a gente, né? Então, compartilha com quem você conhece, segue também a Prima Terra. Vou deixar aqui embaixo nos links da empresa para vocês conhecerem mais. Se você quer fazer o seu produto, quer ter o seu produto estampado num produto assim que tem a sua cara, procura eles, que por tudo que está dito aqui, eu acho que dá para a gente mostrar a credibilidade e a responsabilidade do que eles fazem, do que eles prometem. Então, segue eles para vocês conseguirem isso, né? Gente, muito obrigada pelo tempo que vocês passaram com a gente. É muito importante isso. Segue a gente, me segue também. Qual é o seu arroba, Desirê? Desirê_Cury. Eu Ele sou- fica me treinando. Eu fico treinando ela. Palhaço. Me segue no arroba Mariano Miranda BR. Você sabe o endereço da Prima Note? Prima Note. Prima Note, ele sempre Terra? é o nome. Chegou de novo agora? Fuck, man. Não, é o arroba Prima Terra, né? Arroba Prima Terra. E no site primaterra.ind.br também tem algumas informações complementares para quem quiser buscar. Show. Beleza. Beleza, gente. Muito obrigado, viu?